Empregada desabafando sobre descaso do patrão provoca reviravolta chocante que ninguém esperava. Maria sempre amou o mar, o som das ondas, o cheiro do sal e a brisa que balançava seus cabelos quando caminhava pela praia eram seu escape. Trabalhar em um hotel de luxo à beira-mar parecia um sonho. Mas com o tempo, esse sonho foi se transformando em um pesadelo. Alberto, o patrão, parecia mais interessado em acumular dinheiro e fama do que em cuidar das pessoas que tornavam aquele lugar especial. Os dias se arrastavam. A cada turno, Maria via seus colegas, exaustos e desanimados, suportando as imposições de Alberto. Certa vez, presenciou uma funcionária ser repreendida publicamente por um erro insignificante enquanto Alberto a ignorava. Como se fosse apenas uma peça descartável em sua busca por lucros. O desdém constante de seu chefe parecia pesar sobre cada um deles. Em uma noite tumultuada, após um evento mal organizado, Maria decidiu desabafar com sua amiga Raquel durante o intervalo. O clima estava pesado e as vozes eram sussurros nervosos. Estamos sendo tratados como lixo, Raquel. Não somos apenas números em uma planilha. Maria exclamou, sentindo o coração acelerar. Uma mistura de frustração e medo. Raquel concordou, mas um pânico silencioso tomava conta delas. No entanto, a conversa que antes parecia um alívio desencadeou uma série de eventos bizarros. No dia seguinte, o aquário do hotel, que sempre foi um símbolo de beleza, estava vazio, com todos os peixes misteriosamente desaparecidos. E não parou por aí. Objetos de valor, como joias e eletrônicos dos hóspedes, começaram a sumir inexplicavelmente, deixando o ambiente tenso e os colegas desconfiados uns dos outros. O clima de intriga pairava no ar como um nevoeiro denso. Maria sentia os olhares pesados de seus colegas. O que antes era uma equipe unida, agora se fragmentava em desconfiança. Mas nada a preparou para o que aconteceu depois. Uma manhã, ao entrar na sala da equipe, encontrou um bilhete anônimo colado na porta. Cuidado com Alberto, ele não é quem você pensa. Uma frase simples, mas que disparou alarmes dentro dela. As palavras ecoaram em sua cabeça, criando um nó na garganta. Ela começou a investigar, em segredo, mas a cada passo que dava, parecia que a rede de mentiras e traições se apertava ao seu redor. Os acidentes estranhos, o surgimento de objetos desaparecidos, tudo parecia uma conspiração desmoronando. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira face de Alberto? Maria se viu em um dilema. Expor esse segredo se correr risco ou continuar suportando a opressão. A decisão não seria fácil. O dia em que um colega entrou correndo, pálido e ofegante, dizendo que alguém havia encontrado uma caixa cheia de documentos comprometedores sobre o patrão, tornou tudo ainda mais confuso. Amigos agora estavam se transformando em rivais, e a linha entre aliado e inimigo se tornava mais tênue a cada hora. Maria respirou fundo. A adrenalina se impulsionava. Essa era a hora de agir. Mas como? Em quem poderia confiar? Com um misto de coragem e temor, ela percebeu que tinha que se posicionar. O que estava em jogo era mais do que seu emprego. Era a dignidade e a segurança de todos. E a grande pergunta pairava em sua mente. Quem realmente estava manipulando a situação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Maria respirou fundo, o coração acelerado. O clima no hotel estava quente, mas a tensão era insuportável. O bilhete anônimo queimava em sua mente. Ela se perguntava, quem realmente era Alberto? Sua cabeça rodava enquanto andava pelos corredores, tentando encontrar um aliado, alguém que a ajudasse a desvendar esse mistério. A cada passo, seus colegas a fitavam com olhares que misturavam preocupação e desconfiança. Ela decidiu procurar Eugênio, um dos cozinheiros que sempre pareceu mais próximo dos outros funcionários. Mas quando Maria entrou na cozinha, encontrou uma cena de filme. Eugênio estava em pé, em meio a caixas de frutas, as mãos trêmulas. Ele apontava para a parede, onde uma foto emoldurada de Alberto pendia. A foto. Maria, veja isso, disse ele, a voz quase inaudível. Maria se aproximou e, para seu choque, notou que a imagem de Alberto não era apenas uma imagem qualquer. A foto exibida há anos agora estava marcada com uma tinta vermelha, como se alguém tivesse feito um X sobre o rosto do patrão. O clima de medo subitamente se intensificou. O que isso significava? Precisava entender. Antes que pudesse perguntar, um grito cortou o ar, rompendo o silêncio. Ele está aqui, gritou Raquel, apontando para a entrada da cozinha. Alberto estava parado na porta, os olhos frios como gelo. Maria sentiu um nó na garganta. Era o momento de se proteger. Alberto avançou em direção a eles, seu olhar penetrante e aterrorizante. Ele parecia saber de algo. Vocês acham que podem me intimidar? A voz dele ecoou, enérgica e desafiante. Rapidamente a equipe se dispersou, mas Maria permaneceu ali, enraizada ao chão. De repente, as luzes do hotel piscaram. Um apagão. No escuro, gritos se misturaram ao som de passos correndo. Maria sentiu as paredes se fecharem à sua volta e seu coração pulava no peito. É agora. O que eles estão escondendo? Ela girou a cabeça tentando visualizar a saída, mas a escuridão parecia viva. Então, algo estrondoso aconteceu. Um barulho ensurdecedor vindo da sala de eventos, como se algo tivesse quebrado. A adrenalina a impulsionou e, sem pensar, Maria correu em direção ao som. Ao chegar lá, encontrou um grupo de funcionários reunidos, todos com olhares de espanto. No centro da sala, uma mesa estava caída, revelando o que parecia uma caixa. Os murmúrios se intensificaram quando perceberam que os documentos que Alberto tinha escondido estavam ali, expostos. Mas antes que alguém pudesse tocar neles, outro grito ecoou, e foi então que Maria viu. Alberto estava entre eles, com um olhar de desespero. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele gritou, mas não havia mais controle em sua voz. As emoções pareciam à flor da pele, e Maria percebeu que o homem que aparentemente era o detentor do poder estava, na verdade, à beira de um colapso. Então, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era a atual gerente do hotel, Lúcia, alguém que sempre parecia ao lado de Alberto. Chega! Isso tudo é parte do plano dela. Alberto urrou, apontando para Lúcia. As palavras dele deixaram o ar tão pesado que podíamos quase tocá-lo. Maria sentiu um frio na espinha. A verdade estava se desenrolando bem diante dela. Mas a alucinação logo se tornou uma realidade devastadora, quando, de repente, Lúcia puxou um objeto do bolso, uma pistola. Eu não posso deixar que descubram a verdade, ela disse, sua voz calma, mas o sorriso dela era de um predador. O choque percorreu a sala como uma onda. O clima amigável que uma vez teve o hotel agora era substituído pela víbora da traição. A tensão se acumulava, cada um preso entre a escolha de enfrentar o perigo ou correr. Maria estava paralisada. O que Alberto havia revelado sobre a gerente a deixava confusa. A luta pela verdade estava apenas começando. E os laços que pareciam tão fortes agora estavam prestes a se desintegrar. Quem, afinal, era o verdadeiro vilão? A atenção estava fissurada naquele momento. O que mais estava escondido nesta teia de mentiras?
As respostas a todos esses questionamentos pairavam no ar, prestes a eclodir em uma explosão de revelações. Maria estava paralisada. A pistola que Lúcia segurava cortava o ar pesado da sala. O silêncio de todos estavam fixos na gerente, que lentamente começou a sorrir, como se tudo aquilo fosse uma encenação. Vocês não deveriam ter se metido nisso, ela disse calmamente. A verdade é bem mais complicada do que imaginam. As palavras dela se arrastavam como uma neblina densa. Um dos funcionários, Ricardo, que estava mais próximo a Lúcia, hesitou, mas no fundo parecia ter um fogo em seus olhos. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, a voz firme. Mas Maria sabia que o medo consumia por dentro. Lúcia deu um passo à frente e o coração de Maria acelerou. Então, algo chocante aconteceu. Alberto, aparentemente confiante, começou a rir. Acho que a gente chegou ao clímax, não é mesmo? Ele exclamou, a frieza do seu olhar contrastando com o desespero da equipe. Como sempre, está tudo jogado às claras. Calha a boca! Lúcia gritou, mas a tensão já tinha se espalhado, como um incêndio fora de controle. A cena em volta deles se transformou em um verdadeiro espetáculo de horror. Então Lúcia, em um movimento abrupto, disparou a arma. O som do tiro ecoou pela sala. O mundo pareceu desacelerar. Alberto se curvou em dor. Mas, para o choque de todos, ele não caiu. Em vez disso, ele começou a rir novamente. Mas agora era um riso maníaco. Você realmente achou que seria tão fácil me derrubar? Ele se virou para a cela de documentos que todos observavam. E com um movimento inesperado, puxou de seu vestido uma pistola escopeta. O choque na sala foi palpável. Agora estamos todos em problemas, ele disse, seu tom despreocupado agora carregado de uma ameaça palpável. Alberto disparou uma série de tiros para o teto, e a areia que havia no local começou a rir, uma risada cruel que ressoou nos corações aflitos. Maria sentia sua cabeça girar. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Ela gritou, buscando respostas que pareciam perdidas em meio ao caos. Garcia, outro funcionário que sempre foi observador, começou a balbuciar. São documentos de corrupção, certo? Você está envolvido também, não é? A verdade começou a surgir de maneira confusa. Os documentários não revelavam apenas a corrupção de Alberto, mas também traços de um grupo mais sinistro, envolvendo Lúcia. Maria não conseguia compreender como tudo havia se tornado tão distorcido, tão rápido. Vocês pensaram que era só Alberto? Claro que não! Lúcia respondeu com um sorriso gelado, agora mais confiante. Eu sou a verdadeiramente por trás deste lugar. Ele é apenas um peão no meu jogo. Maria sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A mulher que sempre parecia apoiar Alberto era, na verdade, sua mestra. Então, em um ato desesperado de rebeldia, Ricardo investiu contra Lúcia, mas foi detido por Alberto, que tinha uma força surpreendente. Um empurrão o fez colidir com uma mesa, o vidro quebrou e a cena se tornava uma mixórdia de gritos e caos. Em meio à confusão, Maria gritou, precisamos escapar, isso é uma armadilha. E justamente quando pensou que tudo estava perdido, Eugênio, o cozinheiro, que havia se mantido em silêncio até aquele momento, levantou-se do chão e, com um olhar determinado, gritou, esperem, temos que nos unir, é a única opção. O desespero tomou conta da sala e todos olhavam para ele buscando uma saída. Mas o que realmente importava? Como fugir da teia de mentiras e de um jogo do qual ninguém parecia ter controle? Maria precisava se decidir rápida e estrategicamente. Mas uma coisa era certa. A verdade sobre quem eram realmente Alberto e Lúcia estava prestes a ser revelada. E ninguém poderia prever o que viria a seguir. A sala estava em pânico. O eco dos tiros ainda reverberava. E todos se moviam em direções opostas, como folhas levadas pelo vento.
O olhar de Maria estava fixo na pistola de Lúcia, que brilhava de forma ameaçadora sob a luz tremeluzente. A unidade vinha com um preço. Maria, entre o medo e o desejo de agir, olhou para Alberto. Ele não parecia o mesmo, agora um homem encolhido sob a pressão da situação. Sorrindo maniacamente, ele começou a rir, um riso que criava um frio na espinha de todos. Em meio a tudo isso, algo inesperado aconteceu. Um som forte reverberou pelas paredes. Um alarme. O sistema de segurança do hotel, já tenso, parecia estar entrando em colapso. As luzes começaram a piscar, e com um estrondo, uma porta ao fundo se abriu. A entrada principal, normalmente bem trancada, agora estava diante dos membros da equipe. Um grupo de homens mascarados irrompeu pela porta, armados e com expressões decididas. "É hora de acabar com esta farsa!" gritou o líder, que parecia saber exatamente onde estava. Maria sentiu seu coração disparar mais ainda. Eles não eram apenas intrusos, mas alguém conhecido por ela. "Sebastião?" murmurou, sem acreditar no que via. Seu ex-namorado, agora parte desse jogo mortal, estava no meio da confusão. Ele não a viu imediatamente, sua atenção concentrada no que acontecia ali. "Alberto, Lúcia, acabou o tempo. O que vocês acharam que podiam fazer?" Sua voz ecoava como um trovão, cortando a tensão no ar. Alberto e Lúcia trocaram olhares de medo, as verdadeiras consequências de suas ações finalmente começando a desmoronar. Só existia aquele olhar, repleto de sentimentos não resolvidos e uma história que explodia em minutos. A conexão era palpável, mas não havia tempo para nostalgia. "Maria, faça algo!" ele gritou. "Junte-se a mim!" A situação se transformava rapidamente. Os colegas de trabalho estavam divididos. Alguns queriam apoiar Sebastião, enquanto outros temiam que isso só piorasse a situação. "Ele é o traidor!" alguém gritou, e uma onda de murmúrios se espalhou pela sala. O que Maria fez naquele momento poderia mudar tudo. "Esperem!" ela exigiu, a voz alta, firme. "A nossa luta não é entre nós. Precisamos enfrentar a verdadeira ameaça." Mas a tensão crescia, e a divisão entre os funcionários só aumentava. Maria se sentia perdida, sem saber quem realmente eram os inimigos. A amizade que conhecia estava se desintegrando, revelando facetas inesperadas de traição e alianças. Nesse instante, Lúcia, apanhando a situação, mirou para o grupo intruso e, com um sorriso frio, disse: "Vocês não se importam com o que está realmente acontecendo. Estão aqui pelo poder, assim como eu. Não sabem em que estão se metendo." Sua voz traía uma confiança destemida, como se os segredos que ela guardava pudessem estar prestes a ser revelados. E então, como um relâmpago cortando o céu, ocorreu algo completamente inesperado. Alberto, em um ato de desespero e fúria, empurrou Lúcia para o lado e apontou sua arma para Sebastião. "Você não vai levar nada disso de mim!" gritou ele. E a sala parou com o som do metal frio sendo acentuado pela tensão. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto tudo girava ao seu redor. Aquela era a hora da verdade, mas acima de tudo, era uma questão de sobrevivência. As escolhas feitas naquele momento poderiam decifrar não apenas quem sobreviveria, mas quem sairia com um pedaço de dignidade. Enquanto o caos se desenrolava e a divisão se aprofundava, uma pergunta pairava no ar, mais sombria que antes. Quem seria o verdadeiro traidor entre eles? Alberto, com a arma apontada para Sebastião, parecia um tigre encurralado. A raiva e o desespero nas suas feições revelavam seu verdadeiro caráter. Os gritos ecoavam pela sala, mas Maria estava em choque. O tempo parecia ter parado. "Não atira!" ela implorou, a voz saindo quase como um sussurro. Mas a tensão era palpável. O medo a envolvia como uma neblina espessa. Ele hesitou apenas um instante, mas o riso maníaco subiu de novo, e Alberto gritou: "Acham que são inocentes. Vocês não sabem de nada do que realmente acontece aqui." E naquele momento, a porta de entrada se fechou novamente, impossibilitando a fuga.
O pânico crescia como uma onda, arrastando a todos. E então, um som ensurdecedor, um grito penetrante que cortou a atmosfera. Maria virou-se, horrorizada. Eugênio, o cozinheiro, estava no chão, uma expressão de dor e incredulidade. Vocês não podem ficar assim, ele balbuciou, sua voz cortada pelo sufocante medo. Apenas parem de lutar. Ele se levantou com dificuldade, tentando se manter firme, mas Maria pôde ver o sangue escorrendo de sua testa. Alberto se virou para Eugênio, agora mais furioso. Você só quer mais clemência, não é? Ele atirou a arma para o céu e a tensão explodiu em gritos. Mas enquanto a cena parecia escapar do controle, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Lúcia, com um olhar traiçoeiro, levantou rapidamente a mão, segurando sua arma. Parem! Gritou ela, agora com uma calma sinistra. A verdadeira guerra está prestes a começar. No instante seguinte, ela apertou o botão em seu relógio. Uma sequência de explosões irrompeu do alto da estrutura. As luzes no hotel começaram a tombar como uma cascata de estrelas. Parecia que toda a edificação tremia sob o impacto. O caos invadiu a sala. Os funcionários gritavam, correndo para todos os lados, enquanto pedaços do teto desabavam como chuvas de pedras. Maria olhou para Sebastião, que parecia confuso. Você sabia? Ela gritou em meio ao barulho. Não, eu não sabia que ela faria isso. Ele apressou-se a responder, a expressão agora de terror. Lúcia estava revelando suas garras, e Maria percebeu que a traição ia além do que tinham imaginado. Por que ela estaria destruindo o próprio hotel? Um barulho estrondoso cortou o ar. Uma parte do teto desabou, gerando uma nuvem de poeira. No meio da confusão, Eugênio, que ainda se recuperava, gritou. Ela está com eles. Lúcia é parte de uma rede maior. Não é só um hotel. As palavras dele ecoaram pela sala, cruas e devastadoras. Maria ficou paralisada. Com eles, as peças começaram a se encaixar em sua mente, mas a verdade era mais aterradora do que ela poderia imaginar. Eugênio continuou, agora mais fraco. Eles estão se preparando para um grande golpe. Este hotel é apenas a ponta do iceberg. O futuro de todos nós está em jogo. Ele parecia prestes a desmaiar. E mesmo assim, suas palavras eram como flechas, rasgando a escuridão da sala. O que isso significava para todos eles? Nesse instante, enquanto a confusão reinava, uma figura surgiu no meio da fumaça. Era Sebastião, e ele pareceu reconhecer alguém. Lúcia, sua voz gritou. Todos pararam, olhos fixos nela. Você é a verdadeira líder? O olhar dele transbordava descrença, e uma expressão de satisfação cruzou o rosto de Lúcia. Exatamente, meu caro. Este cenário estava cuidadosamente planejado. A movimentação do hotel é apenas o começo. Estão todos prestes a se tornarem parte da história. Seu sorriso era a última gota que transbordou o copo da tensão. As revelações voaram pelo ar, e Maria se sentiu como se o chão tivesse desaparecido. A fraqueza de Alberto agora parecia inconsequente, e o que quer que estivessem enfrentando naquela sala era 3 vezes mais devastador. Maria percebeu que estava no centro de algo muito maior do que apenas um hotel ou uma disputa entre funcionários. Eles estavam prestes a se tornar peças um jogo de poder que nunca desejaram jogar. E naquele momento crucial, a arma de Lúcia ainda pairando no ar, Maria fez uma escolha. Precisamos nos unir, ela gritou, tentando cortar o caos, mas no fundo sua voz mal conseguia dominar a tempestade que se aproximava. O que poderia acontecer a seguir? O que mais Lúcia estava preparando? A tensão raspava tudo ao redor, um misto de adrenalina e desespero. Tudo o que Maria sabia, tudo o que acreditava estar claro, agora estava em dúvida, e o futuro a esperava, sombrio e incerto. A sala estava à beira do colapso. O ar
Vibrava com a tensão da verdade que explodia nas entrelinhas. Maria olhava para Sebastião, para isso tudo o que estava acontecendo, e por um momento parou. O mundo girava ao seu redor, mas ela precisava de clareza. Talvez a gente possa se organizar, começou, mas a voz dela se perdeu em meio ao caos. Lúcia, com um brilho de loucura nos olhos, havia mobilizado todos. Vocês acham que podem escapar do que está prestes a acontecer? Precisam entender. Tudo isso foi um jogo. Ela gesticulou com a arma, a adrenalina no ar aumentando. Este hotel, este lugar, é uma fachada. Todos nós somos peças de um tabuleiro. O rosto de Alberto, enquanto ela falava, se contorcia. Uma mistura de raiva e medo. Eugênio, ainda de pé, sangrando e ofegante, explodiu. Não pode fazer isso. Não está apenas colocando nossas vidas em risco. Mas os olhos de Lúcia não vacilaram. Já fiz isso antes, Eugênio, e se você não perceber rapidamente, já será tarde demais. E então, algo chocante aconteceu. O barulho ensurdecedor de uma explosão reverberou no ar. A entrada principal se despedaçou, revelando uma entrada secreta na parede lateral. Maria, em choque, não podia acreditar no que via. Homens mascarados começaram a entrar, mas não eram os invasores que esperávamos. Era um grupo de pessoas bem conhecidas, amigos que tinham trabalhado com eles. "É uma armadilha! Saia daqui!" gritaram eles, trazendo uma onda de pânico. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Maria tentou entender. Por que estão aqui? Sua voz estava acima da confusão, mas ninguém pareceu ouvir. As pessoas corriam, misturando-se em uma dança caótica. O medo parecia palpável. Então, Sebastião, em um movimento inesperado para ele, como se uma cortina estivesse sendo puxada. A verdade que supostamente conheciam se desfez em segundos. Como assim? Maria não conseguia processar as palavras. Ela piscou, e quando olhou novamente, Lúcia estava agora sorrindo, quase de forma vitoriosa. Sebastião é o infiltrado. Ele sempre teve um plano. O olhar dele era de desespero. Não, não é isso. Isso não pode ser verdade. O desespero se espalhou e as emoções estavam à flor da pele. A sala estava um frenesi. Lúcia continuava. Você sempre acreditou que tinha controle, mas foi apenas um peão em nosso jogo. E enquanto a revelação se instalava, um sentimento de traição e confusão pulsava em cada um deles. Essa é a verdade que vocês nunca souberam. E agora, todos vocês estão prestes a se tornar parte de um jogo muito maior. Lúcia apertou o botão em seu relógio novamente, e o hotel inteiro tremeu sob seus pés. Preparem-se, pois a verdadeira batalha começa agora. Maria olhou em volta. A desconfiança estava no ar como um veneno, dificultando a respiração. O que mais estava oculto? O que de outros segredos e alianças estaria escondido nas sombras? Enquanto as luzes piscaram e um novo caos se formava, Maria percebeu que as perguntas não eram mais quem estava com ela ou contra ela, mas sim quem realmente era, quem imaginou ser. A verdade flutuava em um mar de mentiras, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. O som abafado da explosão ainda vibrava no ar pesado, enquanto as paredes do hotel pareciam tremer. Maria olhava para Lúcia, para a loucura em sua expressão, e sua mente estava uma confusão. A batalha começa agora, a gerente havia dito. E o que isso realmente significava? As luzes piscavam freneticamente, criando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos obscuros. O pânico dominava a sala. E mesmo entre aquelas pessoas que antes eram colegas, a desconfiança crescia como um vírus. "É uma armadilha, saia daqui!" alguém gritou. Mas a verdade é que ninguém sabia para onde ir. O medo era palpável, quase tangível. 7 pares de olhos estavam fixos em Sebastião, que lutava contra a avalanche de acusações. "Vocês não entendem. Eu não sou traidor." Ele ficou desesperado.
É Lúcia quem está manipulando tudo. Mas, enquanto a tensão aumentava, a figura de Eugênio se destacou. Ele ainda estava em pé, embora com dificuldade, e parecia determinado. Você precisa nos contar tudo, Sebastião. Agora! Gritou, e seu olhar era uma mistura de dor e urgência. Mas antes que Sebastião pudesse responder, um novo som cortou o ar. O barulho de passos apressados. Uma porta, que parecia estar fechada, se abriu violentamente, revelando um grupo de segurança, armados e prontos para o combate. Todos no chão! Agora! Gritou o líder. E a sala se transformou em um caos incontrolável. As pessoas começaram a correr, gritos ecoavam e o ar ficou denso de pânico. E foi aí que tudo mudou. Lúcia, que parecia calma no meio da tempestade, levantou sua arma mais uma vez e disparou. O eco do tiro reverberou pelas paredes, mas o que aconteceu em seguida foi tão inesperado que paralisou a todos. Em vez de um brado de dor, um homem caiu ao chão, mas surpreendentemente era Alberto. Ele estava diante de todos, a expressão de traição estampada em seu rosto enquanto caía, mostrando que o poder dele tinha sido evaporado em um segundo. Apenas um peão, murmurou ele, as palavras mal saindo de sua boca antes que tudo escurecesse. O silêncio cobriu a sala como uma manta pesadíssima. Os olhares de horror se voltaram Tara. Lúcia, que diante do ato parecia de repente não ser a caçadora, mas a presa. Ele era seu sócio. O que você fez? Gritou Maria, a indignação florescendo em seu peito. Lúcia estava no centro da tempestade, o ar ao seu redor parando de pulsar, e uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Não era para ser assim, ela disse, sua voz hesitante. Mas então o que ninguém esperava aconteceu. Uma porta lateral se abriu novamente e uma figura familiar entrou, com um olhar decidido. Era Raquel, a amiga de Maria. Chega! A verdade está prestes a vir à tona, ela exclamou, com uma determinação que surpreendeu a todos. E em suas mãos algo brilhava, um gravador, que ela logo levantou, revelando que havia estado gravando toda a conversa. Vocês acham que podem escapar da verdade? Lúcia, você não é a única que tem um plano. As palavras de Raquel cortaram como uma lâmina, e as peças começaram a se mover no tabuleiro em que estavam todos. Como você ousa? Lúcia gritou, mas Raquel apenas sorriu, um sorriso que misturava liberdade com descaso. A verdade sempre vem à luz, Lúcia, e agora todos saberão quem você realmente é. O coração de Maria disparava. As relações se desmoronavam ao redor dela e, no calor da confraternização, a confiança que existia entre eles evaporou, deixando apenas cinzas. Lúcia era um monstro, e Alberto, ele era um mero peão. Mas se agora estivesse realmente morto, quem tomaria seu lugar? A sala estava em um estado de choque absoluto. O gravador de Raquel pulsava como um coração batendo, e as palavras cortantes da verdade estavam prestes a explodir em uma tempestade de revelações devastadoras. Maria sabia que o futuro deles dependia do que aconteceria a seguir. O que mais estava escondido? E a verdadeira natureza de cada um deles? O que mais poderia ser revelado, agora que uma nova batalha se aproximava? O mistério não apenas se ampliava, mas se tornava um labirinto perigoso de traições e alianças inesperadas, deixando a todos à espera do próximo movimento. A sala pulsava com a sensação de um perigo iminente. Todos os olhares estavam fixos em Raquel, segurando aquele gravador com mãos trêmulas. O ar estava pesado, como se cada um estivesse segurando a verdade insuportável. A verdade sempre vem à luz, ela repetia, mas Maria já não sabia em quem confiar. As peças do quebra-cabeça dançavam diante dela, mas ainda não se encaixavam. Lúcia, que parecia no controle, agora estava frenética. Você não tem ideia do que está fazendo, ela gritava, a voz ressoando em uma mistura de raiva e desespero.
Os moinhos da mente de todos começavam a girar, e as interrogações preenchiam o ar. O que significava tudo aquilo? O que mais estava oculto por trás das camadas dessa mentira? O ambiente estava em choque. Maria sentiu o coração disparar. O que Raquel dizia podia mudar tudo, mas como poderiam confiar em alguém que até aquele momento era um completo mistério? Sebastião olhou para Raquel, seus olhos buscando alguma fraqueza, alguma falha, mas ele mesmo parecia lutando contra as correntes de sua culpa. Por que você não falou antes? Ele indagou, o medo tão claro em sua voz que era quase tangível. Antes que Raquel pudesse responder, outro som ensurdecedor ressoou pela sala. Uma explosão distante, seguida de gritos e o pavor de pessoas correndo. A estrutura do hotel estremecia ao redor deles. Maria mal conseguia processar o que estava acontecendo, quando de repente o chão sob seus pés começou a tremer. Algo estava acontecendo mais profundo, algo que eles não viram chegando. O pânico tomou conta. Os hóspedes, que até então pareciam alheios, agora corriam pelas saídas. Uma nuvem de fumaça começou a preencher a sala como um tentáculo insidioso, engolindo todos em seu caminho. Saia! Saia agora! Maria gritou, puxando Eugênio. Raquel estava paralisada, segurando o gravador, entranhada na nova realidade. E no clímax do caos, Lúcia, com aquele sorriso gélido, levantou a arma de novo. Vocês não perceberam ainda? Isso sempre foi uma questão de poder. E, nesse momento de pura adrenalina, o vidro da janela estourou e todos foram lançados para trás como folhas ao vento. E o que veio depois foi uma onda de choque. Um grupo de homens armados invadiu a sala e, entre eles, Maria avistou um rosto conhecido, um ex-colega de trabalho seu, Carlos. Mas ele não estava sozinho. Estava rodeado de outros indivíduos. Um deles, um rosto familiar, tinha um olhar faminto e um brilho traiçoeiro. A sala congelou enquanto algum tipo de reconhecimento passava entre eles. Carlos? Maria sussurrou, o medo e a incredulidade pulsando em seu peito. Ele não a olhou. Em vez disso, avançou em direção a Lúcia, a frustração clara em suas feições. Vamos acabar com isso. Você tinha que me incluir neste plano maluco? Ana, a fiel assistente de Lúcia, também se fez presente. E quando as luzes piscaram novamente, Maria viu. Ana e Carlos estavam juntos, conspirando. Vocês não fazem ideia do que está realmente acontecendo. Lúcia, você sempre foi uma idiota ao achar que tinha controle. Carlos bradou. Você está prestes a perder tudo. O choque tomou conta de todo o grupo. O que era uma briga interna agora se tornava algo bem maior. Um jogo de poder descontrolado. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A sala se tornava um campo de batalha. E cada vez que alguém falava, cada revelação parecia um golpe. As luzes começaram a se apagar e pulsam para todos os lados. Uma nova explosão reverberou do prédio, ecoando como um relógio que estava prestes a zerar. Todo mundo parou. A realidade começou a se desdobrar em novos níveis de confusão e traição. Precisamos escapar. Agora, ela berrou, puxando Eugênio e Raquel. Mas Carlos interveio. Não! O que estamos fazendo pode mudar tudo. O sussurro de Raquel soou distante. As vidas de todos estão em jogo. Maria não sabia se poderia confiar neles, mas o que ela sabia era que se não agissem agora, a verdade, qualquer que fosse, poderia se perder para sempre no tecido de mentiras que agora a cercava. A luta pela sobrevivência não era apenas sobre escapar daquele hotel. Era uma luta pela verdade, pelo que realmente importava, enquanto a estrutura começava a sucumbir. Tudo estava prestes a se desmoronar novamente. É agora ou nunca! Maria gritou, e com isso a sala desabou no caos. Os segredos, as traições, cada escolha que haviam feito,
Tudo agora estava em jogo e a saída parecia longe, mais distante do que antes. O que esperava por eles lá fora? Um novo começo ou o fim de tudo que conheciam? A sala pulsava com a sensação de um perigo iminente. Todos os olhares estavam fixos em Raquel, segurando aquele gravador com mãos trêmulas. O ar estava pesado, como se cada um estivesse segurando uma verdade insuportável. A verdade sempre vem à luz, ela repetia. Mas Maria já não sabia em quem confiar. As peças do quebra-cabeça dançavam diante dela, mas ainda não se encaixavam. Lúcia, que parecia no controle, agora estava frenética. Você não tem ideia do que está fazendo. Ela gritava, a voz ressoando em uma mistura de raiva e desespero. Os moinhos da mente de todos começavam a girar, e as interrogações preenchiam o ar. O que significava tudo aquilo? O que mais estava oculto por trás das camadas dessa mentira? O ambiente estava em choque. Maria sentiu o coração disparar. O que Raquel dizia podia mudar tudo. Mas como poderiam confiar em alguém que até aquele momento era um completo mistério? Sebastião olhou para Raquel, seus olhos buscando alguma fraqueza, mas ele mesmo parecia lutando contra as correntes de sua culpa. Por que você não falou antes? Ele indagou, o medo tão claro em sua voz que era quase tangível. Antes que Raquel pudesse responder, um novo som cortou. O ar. Uma explosão distante, seguida de gritos e o pavor de pessoas correndo. A estrutura do hotel estremecia ao seu redor. Maria mal conseguia processar o que estava acontecendo quando, de repente, o chão sob seus pés começou a tremer. Algo estava acontecendo mais profundo, algo que eles não viam chegando. O pânico tomou conta. Os hóspedes, que até então pareciam alheios, agora corriam pelas saídas. Uma nuvem de fumaça começou a preencher a sala como um tentáculo insidioso, engolindo todos em seu caminho. Saia, saia agora! Maria gritou, puxando Eugênio. Raquel estava paralisada, segurando o gravador, entranhada na nova realidade. E no clímax do caos, Lúcia, com aquele sorriso gélido, levantou a arma de novo. Vocês não perceberam ainda? Isso sempre foi uma questão de poder. E nesse momento de pura adrenalina, o vidro da janela estourou e todos foram lançados para trás como folhas ao vento. E o que veio depois foi uma onda de choque. Um grupo de homens armados invadiu a sala, e entre eles, Maria avistou um rosto conhecido, um ex-colega de trabalho seu, Carlos. Mas ele não estava sozinho. Estava rodeado de outros indivíduos. Um deles, um rosto familiar. Tinha um olhar faminto e um brilho traiçoeiro. A sala congelou, enquanto algum tipo de reconhecimento passava entre eles. Carlos? Maria sussurrou, o medo e a incredulidade pulsando em seu peito. Ele não a olhou. Em vez disso, avançou em direção a Lúcia, a frustração clara em suas feições. Vamos acabar com isso. Você tinha que me incluir neste plano maluco? Ana, a fiel assistente de Lúcia, também se fez presente, e quando as luzes piscaram novamente, Maria viu. Ana e Carlos estavam juntos conspirando. Vocês não fazem ideia do que está realmente acontecendo. Lúcia, você sempre foi uma idiota ao achar que tinha controle. Carlos bradou. Você está prestes a perder tudo. O choque tomou conta de todo o grupo. O que era uma briga interna agora se tornava algo bem maior. Um jogo de poder descontrolado. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A sala se tornava um campo de batalha. E cada vez que alguém falava, cada revelação parecia um golpe. As luzes começaram a se apagar e pulsam para todos os lados. Uma nova explosão reverberou do prédio, ecoando como um relógio que estava prestes a zerar. Todo mundo parou. A realidade começou a se desdobrar em novos níveis de confusão e traição. Precisamos escapar! Agora! Ela berrou,
puxando Eugênio e Raquel, mas Carlos interveio. Não, o que estamos fazendo pode mudar tudo. O sussurro de Raquel soou distante. As vidas de todos estão em jogo. Maria não sabia se poderia confiar neles, mas o que ela sabia era que se não agissem agora, a verdade, qualquer que fosse, poderia se perder para sempre no tecido de mentiras que agora a cercava. A luta pela sobrevivência não era apenas sobre escapar daquele hotel. Era uma luta pela verdade, pelo que realmente importava. Enquanto a estrutura começava a sucumbir, tudo estava prestes a se desmoronar novamente. E então, em um momento de desespero, Maria olhou para a porta por onde Carlos e Ana tinham entrado. Havia algo a mais ali. Uma sombra se movia nas bordas da sala. Algo fora do lugar. "Espere!" gritou Maria. "O que é aquilo?" Todo mundo virou e, com isso, um outro homem apareceu. Um sujeito de terno com um olhar sombrio. Ele não parecia surpreso. Na verdade, estava lá de forma planejada. "Aqui estão vocês. O que acham que estão fazendo?" Ele tinha uma risada fria, e a verdade caiu como uma pomba. "Ah, todos vocês nunca poderiam imaginar que essa é a verdadeira face da operação." "Quem é você?" perguntou Sebastião, a voz tremendo. "Ao contrário do que pensam, não sou um capanga de Lúcia. Eu sou o arquétipo do poder neste lugar." Neste momento, Raquel, segurando firmemente o gravador, olhou para o novo homem. A expressão dela era uma mistura de raiva e confusão. "Esta não é só uma armadilha. Estamos todos prestes a ser sacrificados por um jogo que nem sabemos jogar." "Sacrificados?" A palavra parecia um soco no estômago. "Sim," o homem adicionou, se aproximando com seus passos decididos. "Apenas um experimento bem-sucedido. Você e você também." Ele apontou para cada um deles. "Um novo mundo está prestes a surgir. Terá resultados. Um novo despertar que os levará a acreditar que estavam lutando por algo maior. Mas, na verdade, sempre foram apenas peões." A sala ficou em silêncio. As informações giravam e retumbavam nas mentes de Maria e de seus colegas. Era como se um vírus tivesse sido injetado em suas veias. "Agora," o homem disse, olhando diretamente para Maria, "você terá que decidir. Permanecer na bolha de mentira ou se unir a nós e ver o que realmente está por trás das cortinas. O que é que você decide?" Maria ficou paralisada, a visão embaçada, enquanto a ficha caía lentamente. O que estava realmente acontecendo ali? O que ela realmente escolheria? O futuro não parecia nada promissor, e no fundo ela sabia. Nada seria mais como antes. O caos tomou conta da sala. O tremor que antes parecia distante, agora era uma realidade dolorosa que todos sentiam nos ossos. As vozes ecoavam, mas a mente de Maria zumbia. "O que você decide?" A pergunta do desconhecido ressoava em sua cabeça como um tambor. A tensão estava no ar, algo palpável, sufocante. Carlos e Ana, com suas verdadeiras intenções reveladas, deixavam os colegas confusos e atordoados. Maria olhou para Raquel, Eugênio e Sebastião. Cada rosto estava tenso, refletindo a urgência. Aquela poderia ser a última chance de escapar daquele pesadelo, ou se unir para lutar. "Precisamos saber a verdade", Maria gritou, a voz tremendo. Raquel, segurando o gravador, parecia uma parceira inesperada nessa guerra. "Se estamos aqui, temos que lutar juntos." A determinação dela era como uma chama acesa no escuro. O conhecimento era poder e todos sabiam disso. Lúcia, antes tão arrogante e controladora, agora parecia uma sombra do que era. "Isto não acaba aqui", ela gritou, mas havia um tremor em sua voz, uma fissura na sua fachada. Os homens armados começaram a se mover. Carlos e Ana estavam posicionados, prontos para fazer o que quer que tivesse planejado. "Eles querem destruir tudo", Eugênio exclamou. "Devemos agir agora ou nunca." O pânico se misturava à resolução. Maria percebeu que a única saída era a verdade, não a violência. "Vamos expor tudo", disse ela, correndo para a frente. "Todos nós somos vítimas desse sistema." As palavras entraram no quarto como uma onda, e por um momento,
Parecia haver uma conexão. A sala parou por um instante. O olhar de Carlos era incerto. "O que você quer dizer?" ele perguntou. Mas antes que pudesse se aprofundar, uma nova explosão soou do fundo do hotel. A estrutura agora estava realmente à beira do colapso. Os gritos de pessoas fugindo preencheram o espaço. A fumaça já preenchia o ar e o tempo estava se esgotando. "Saia!" gritou Raquel, agora decidida, puxando Maria. "Precisamos ir." Com a determinação renovada, todos correram em direção à saída. O desconhecido, que de repente se tornara o porta-voz do poder, viu o pânico nos olhos deles e hesitou. "Vocês não podem escapar da verdade!" ele gritou. Mas as palavras eram só eco, enquanto eles se moviam. Correram pelo corredor e a luz piscava freneticamente. O som de peças caindo ecoava ao fundo. O calor e a fumaça se tornaram intensos, mas não havia tempo para parar. Na porta, finalmente, encontraram um grupo de pessoas do lado de fora, esperando. "Vocês estão bem?" perguntou um dos seguranças. "É hora de sair." Desceram as escadas com passos apressados. Ao chegarem do lado de fora, respiraram a brisa fresca. Mas a tensão ainda estava palpável. O hotel, atrás deles, parecia um gigante tombando. Uma construção de mentiras desmoronando. "Maria, e agora?" questionou Sebastião, a ansiedade clara em seus olhos. A liberdade estava ali. Mas e o futuro? Maria olhou para seus amigos, sua família escolhida. A luta não acabou. Precisamos expor a verdade. A informação é uma arma poderosa, disse ela. Estamos juntos nisso. E naquele momento, entenderam que a vida que conheciam havia mudado para sempre. Enquanto isso, uma sombra apareceu atrás deles. O homem do terno estava à espreita. "Isso não acaba aqui", ele murmurou. E essa frase pairou no ar, imensa, como um eco de algo sinistro. Os olhos de todos se encontraram, e com isso, a certeza de que a batalha pela verdade apenas começara. Mas agora, cada um deles estava preparado. Para um novo começo ou uma nova luta, só o tempo diria. O que ainda os aguardava nas sombras? A esperança contra o medo, a luz ao final do túnel era tênue, mas havia esperança. E se você está aqui, lendo, não pode esquecer. Isso não é o fim. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que venhamos a continuar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos!